Vingança nuclear na noiva infiel. As pessoas são eu mesmo, minha noiva e a mãe do noiva. Período de tempo: 2013 a 2016. Obviamente, já se passaram vários anos desde o incidente e literalmente nunca contei a ninguém da minha nova vida sobre isso. Hoje à noite, tenho um bom vinho para beber e acho que vou deixar meus dedos falarem. Eu achava que tinha conhecido a mulher perfeita. Nos conhecemos no último ano da faculdade. Nos encontramos em uma festa e nos demos bem instantaneamente. Ela era uma linda loira com pele beijada pelo sol e poderia ter sido uma modelo. Ela era gentil, compassiva, empática, uma boa ouvinte e tinha uma vida ativa com muitos amigos. Ela gostava dos meus amigos e foi incrível ver como nossos grupos de amigos se fundiram ao longo dos 3 anos em que nos conhecemos. Vários dos nossos amigos começaram a namorar uns aos outros. Foram alguns dos melhores momentos da minha vida. Eu estava estudando finanças para pós-graduação e ela tinha um diploma em direito contratual. Isso é apenas para dizer que acabamos sendo bem-sucedidos por mérito próprio. Mas eu também não era descuidado em termos de aparência. 1,80 metros, 86 kg e gostava de ir à academia. Eu não era um superatleta, mas digamos apenas que eu era atlético. No entanto, sou muito tímido e não tinha muitos relacionamentos anteriores antes de conhecê-la. Na primeira noite em que nos conhecemos, ficamos encantados. Passamos a noite toda conversando. Depois passamos a trocar mensagens e ligar todos os dias, depois a ter encontros semanais, e após um ano, quando comecei a trabalhar no meu novo emprego, ela se mudou para o meu apartamento. Eu amava a família dela e a família dela me amava. Principalmente a mãe dela, já que o pai dela era distante, assim como era com todos. Foi um romance intenso. Depois de 2 anos e meio de férias no exterior, viagens de trilha e férias luxuosas, eu a pedi em casamento. Ela disse sim. Eu estava nas nuvens. Ela estava fazendo todos os planos para o casamento. Falávamos sobre nosso futuro juntos, comprar uma casa, ter filhos e fazer viagens em família, coisas desse tipo. Então aconteceu. Em uma noite, depois que chegamos em nosso apartamento, ela estava um pouco distante. Eu percebi imediatamente, pois sempre fomos muito afetuosos um com o outro. Isso só acontecia cerca de uma vez por semana no primeiro mês, após o pedido de casamento, mas depois ficou mais frequente. Eu não teria percebido se não fosse pelo fato de que costumava ouvir muitos relatos no Reddit e no YouTube. Então, esperei e observei. Esses momentos em que ela me ignorava duravam apenas algumas horas e depois ela voltava ao normal. Mas depois de 6 meses, faltando um ano para o casamento, isso acontecia quase todas as noites. Nossa relação amorosa ainda era ótimo. O relacionamento com os pais dela ainda era ótimo, mas no feriado de Ação de Graças na casa dos pais dela em Louisville, Kentucky, nós morávamos ao norte de Washington, D.C., ela estava distante de mim na frente da mãe dela. A mãe dela era uma mulher muito observadora. Ela levou a filha para conversar e pude ouvi-las discutindo. Depois de algumas palavras acaloradas, mas abafadas, elas voltaram para o resto da família e agiram como se nada estivesse acontecendo. Eu achei que poderia perguntar sobre isso mais tarde e fiz isso. Ela não quis falar sobre o assunto e pediu para discutirmos em casa. Eu concordei, pois amava profundamente e achava que poderíamos superar qualquer coisa juntos. A mãe dela era uma versão mais velha dela. Mesma aparência deslumbrante, apenas com alguns fios grisalhos em seu longo cabelo loiro. Isso é importante mais tarde. De volta para casa, perguntei sobre isso e ela não quis discutir. Depois de insistir por uma semana, ela finalmente confessou que um colega de trabalho estava tentando se aproximar dela. Ela queria ser honesta, então me mostrou o telefone dela e, ao olhar as mensagens, percebi que todas as mensagens que teriam sido enviadas durante os momentos em que ela estava se afastando de mim foram apagadas. Não havia nada de errado nas mensagens. Mas eu fui até as configurações do telefone dela e ativei o localizador dela, pois tínhamos o mesmo plano de telefone. E eu honestamente achava que isso me mostraria que ela não estava fazendo nada de errado. Eu estava errado. No segundo final de semana após o feriado de Ação de Graças, ela teve uma festa de Natal da empresa. Eu tinha planejado ir, mas acabei tendo intoxicação alimentar e tive que desistir. Uma amiga dela foi buscá-la em nosso apartamento, pois elas planejavam beber bastante e ela teria uma carona para a noite.
Planejávamos sair a noite toda, então eu disse para ela se divertir e que haveria de manhã. Enquanto eu estava vomitando minhas entranhas e mal conseguia sair do banheiro por mais de 30 minutos, peguei meu telefone e observei a localização dela. Primeiro ela estava em um restaurante, depois no local da festa da empresa e depois em um bar. Nada disso me alarmou até eu ver que o telefone dela parou em um hotel no centro. Nesse ponto, eu estava miserável de várias maneiras. Vomitando em jato pela minha boca. Agora minha alma. Finalmente, caí no sono devido ao puro cansaço às 2 horas da manhã. Às 7 horas da manhã, acordei e vi que ela ainda estava no hotel. Ao meio-dia, ela finalmente volta para casa e estou me recuperando. Ela me abraça e pergunta sobre a noite anterior, sem mencionar nada sobre saber onde ela estava. Ela fala sobre o restaurante, a festa, o bar, mas depois diz que foi para a casa da amiga dela para passar a noite, a primeira mentira. Pelos próximos 3 meses, ela começa a trabalhar cada vez mais tarde, 3 a 4 dias por semana. Conforme começo a questioná-la sobre isso, ela fica cada vez mais defensiva. Falei com a mãe dela uma noite em que a noiva não voltou para casa até tarde. Perguntei à mãe dela sobre a conversa de ação de graças e ela me admitiu que achava que a filha dela poderia estar traindo nosso relacionamento, devido à forma como interpretou a linguagem corporal dela. Ela também disse que a filha estava cada vez mais distante dela nas conversas semanais por mensagem de texto. Com todas essas especulações em minha mente, mantive tudo para mim. 2 semanas depois, no trabalho, acabei recebendo um novo projeto na minha empresa que exigiria que eu voasse para o meio oeste de segunda a sexta-feira, pelas próximas 5 semanas, a partir de 2 semanas. Isso veio com um aumento de salário e, quando contei à minha noiva, ela ficou encantada por mim. No entanto, eu não percebi que ela estava animada pelos mesmos motivos que eu. Então, fui online e comprei 4 câmeras espiãs ativadas por movimento para o meu apartamento. Coloquei uma na sala de entrada, uma na cozinha, uma em nosso quarto e uma olhando para o corredor. Eram muito pequenas e se conectavam à internet por meio de uma rede oculta para que não pudessem ser detectadas na rede Wi-Fi. Eu protegi as câmeras com uma senha e esperei. Na minha primeira semana fora, ela teve amigas em casa nas 2 primeiras noites e nunca trabalhou até tarde. Na terceira noite, um cara foi até lá. Eu estava enfurecido. Eu estava sentado lá no meu quarto de hotel, gritando para o monitor e xingando ela de todos os nomes. Então eles foram até o fim, primeiro no sofá e depois na nossa cama. O pior foi que, enquanto eu os observava, liguei para ela para perguntar como foi o dia dela. Ela ouviu o telefone tocando e fez um gesto para ele parar e atendeu a ligação. Perguntei por que ela estava ofegante e ela disse que estava na academia se exercitando. Assim que a ligação acabou, eles voltaram. Quando cheguei em casa na sexta-feira à noite, a ignorei e fui direto para a cama. No sábado de manhã cedo, levantei e fui pedalar. Eu estava tão chateado que nem percebi que pedalei mais de 80 quilômetros do nosso apartamento. A distância mais longa que eu havia pedalado antes foi de 50 quilômetros. Mas naquele dia eu fiz 170 quilômetros. Ao voltar, completamente exausto, tomei banho. Depois, ela e eu saímos naquela noite e nos divertimos com nossos amigos e bebemos muito. Eu estava explodindo por dentro. Sentimentos de coração partido, raiva, fúria e traição giravam em torno do meu coração e mente. Ela, que costumava ser tão atenciosa, estava completamente alheia a tudo isso. Doía tanto porque eu a amava muito. Finalmente, confidenciei em um dos nossos amigos em comum e ele me disse que todos eles sabiam disso há meses. Finalmente, fui informado, eles todos sentiram pena de mim, mas ninguém disse uma única palavra para mim novamente. Foi por isso que pararam de nos convidar para sair com eles. Eu não tinha notado antes, mas pude olhar para trás e ver que cerca de 3 meses antes eles gradualmente nos convidavam em menos e menos. Então, decidi tentar reconquistá-la. No próximo fim de semana, planejei o fim de semana inteiro como um fim de semana de mimos em todos os sentidos. Vinhos e jantares, mimos, massagens, conversas sobre planos futuros e sobre o quanto eu amava. Eu sabia que estava começando a fazer progresso quando, depois do 4º copo de vinho, ela começou a chorar, e pude perceber a culpa subindo à superfície. Perguntei o que estava errado, mas ela começava a engasgar toda vez que tentava falar.
Então, disse a ela que, se ela tivesse feito algo no passado ou estivesse tendo algum tipo de conflito em sua mente que precisasse falar comigo sobre isso, eu estava mais do que disposto a conversar com ela sobre isso e, se fosse necessário, perdoaria e seguiria em frente. As únicas palavras que saíram de sua boca foram o quanto ela me amava. Na verdade, doeu ouvir isso dela, já que agora eu tinha 4 vídeos separados dela e do outro cara em nosso apartamento. Nas próximas 8 semanas viajando para o meio oeste, as viagens duraram que seriam 10 semanas, gravei mais de 41 horas dela com o que descobri ser seu colega de trabalho. Ela nunca trabalhou até tarde enquanto eu estava fora. Tentei ser extra atencioso todos os fins de semana e a cada semana ela ficava mais distante. Depois de assistir a isso por 8 semanas, eu estava acabado, então criei um plano de 12 etapas para fugir. Reunir provas. Tirá-la do caminho para executar meu plano. Agendei uma viagem exclusiva de 2 semanas para nós em um resort com tudo incluído em Barbados. Ela ficou extasiada. Então, uma semana antes da viagem, eu disse que tinha que desistir e disse para ela levar uma amiga. Eu soube que acabou quando ela não mostrou nenhum desapontamento por eu não poder ir. Ela marcou para ir com um colega de trabalho. Terminar nosso contrato de locação do apartamento. Ele esperaria 3 dias depois de sua viagem e eu era o único assinante do contrato. Encontrar um emprego em outra cidade. A empresa em que eu estava ajudando no meio oeste me ofereceu um emprego com um leve aumento salarial. Encontrar um novo lugar para morar. Quando ela estiver fora, realizar o seguinte: levá-la ao aeroporto, voltar para casa e empacotar todas as suas coisas no mesmo dia. Obter um novo número de telefone, celular e e-mail. Cancelar todas as redes sociais. Segunda-feira. Separar-nos completamente em relação às finanças. Retirar todo o dinheiro de nossas contas conjuntas, em seguida, fechá-las. Coloquei todo o dinheiro dela em um envelope e empacotei em suas coisas. Segunda-feira. Fazer com que os carregadores empacotem todas as minhas coisas e as enviem para o oeste. Segunda-feira. Levar todas as coisas dela para a casa de sua mãe a 600 milhas de distância. Todos os pertences de minha noiva cabiam na parte de trás e na cama de minha caminhonete F-250. De terça-feira a sábado. Entregar a evidência para a mãe dela. Começar minha nova vida. Eu não queria fazer nada ilegal, por isso me certifiquei de que nada dela estava faltando. Foi tão difícil empacotar todas as suas coisas de maneira bonita e organizada. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Li várias vezes no Reddit sobre pessoas dizendo que nunca mais fariam isso quando são descobertas, mas elas não param. Minha esperança era que ela confessasse genuinamente para podermos perdoar e seguir em frente. Ela nunca o fez. 2 vezes ela chegou muito perto, mas seu segredo era muito difícil de revelar. Terça-feira de manhã, saí do nosso apartamento ao norte de DC pela última vez. Levei 10 horas para chegar à casa de sua mãe. O que aconteceu quando cheguei lá eu não estava preparado. Cheguei à casa da mãe dela por volta das 8 da noite. Imaginei que ela ficaria surpresa em me ver, já que eu estava indo sem avisar. Como eles moravam em um condomínio fechado, tive que chamar sua casa pelo portão da frente, então ela estava me esperando do lado de fora quando eu cheguei. Eu pude perceber que ela tinha estado chorando quando a encontrei. Perguntei o que estava errado e a abracei enquanto ela chorava, dizendo que achava que o marido estava traindo ela com uma mulher muito mais jovem, magra e bonita. Atônito, eu apenas a segurei por cerca de 10 minutos. Ela encharcou meu ombro direito com suas lágrimas e muco. Quando ela finalmente se controlou, perguntei se podíamos conversar. Entramos e perguntei onde estava seu marido e ela indicou que ele havia dito que estava indo pescar com seus amigos em uma cabana remota a 1 hora de distância. Então ela disse, e ele odeia pescar. Ela me deu todas as indicações de que havia percebido e aparentemente isso vinha acontecendo há cerca de 1 ano. Então, fazendo um pouco de pesquisa, encontramos uma cobrança de cartão de crédito de um hotel 5 estrelas que ficava a apenas 20 minutos de distância. Uma ligação posterior confirmou que seu marido estava lá para uma estadia de 4 noites, traindo com sua amante. 2 pares de sapato. Eu disse. O quê? Ela respondeu. 2 pares de sapato. Eu disse novamente. Seu marido está te traindo e sua filha está me traindo. É por isso que vim aqui para deixar as coisas dela e mudar para longe.
Mostrei a ela as evidências em um fichário em capturas de tela que eu havia feito. Depois de olhar as 3 ou 4 primeiras páginas, ela olhou para mim atordoada. Nós dois nos abraçamos e choramos por cerca de 30 minutos. Nesse ponto, ela disse para pararmos de chorar e me olhou e disse: bem, hoje à noite não podemos fazer nada sobre isso, exceto tomar essas 3 garrafas de moscato e a gente ficar em todos os cômodos da casa. Ela pegou 2 copos de vinho e uma garrafa de vinho moscato e saiu para o deck da piscina particular deles, dizendo: você vem aqui ou vai se vingar? Não vou entrar em muitos detalhes, mas naquela noite e nos próximos 3 dias foram maravilhosos. Depois que esses dias acabaram, nos despedimos apaixonadamente e eu dirigi para meu novo destino. Ela me manteve informado sobre tudo o que aconteceu quando minha ex-noiva voltou. O dia em que minha ex-noiva voltou foi épico. Eu cancelei meu telefone na manhã do dia em que ela voltou. Então, quando o avião pousou e ela ligou para pedir uma carona, indicou que o telefone estava desconectado. Ela aparentemente teve seu amante a levando para casa. Ele a deixou lá e saiu. Quando ela chegou à porta, um casal estranho, a novos inquilinos, atendeu e ela surtou. Não consigo dizer quantas vezes ela tentou me ligar, porque o número já não era mais válido. Ela foi para a casa de suas amigas para ficar por um tempo, já que o colega de trabalho dela já era casado. Quando ela ligou para a mãe dela em pânico, sua mãe disse que eu tinha ido lá para deixar todas as suas coisas e mencionou que todo o seu dinheiro estava lá também, a 600 milhas de distância. Sua mãe não contou a ela que tinha ficado comigo mais em 3 dias do que ela e eu tínhamos nos últimos 6 meses. Mas ela disse a ela que sabia que ela estava me traindo, e que eu tinha encontrado um novo emprego, lugar para morar e uma nova carreira longe dela e de todos os amigos que tínhamos. E que sua mãe estava se separando do pai dela devido à infidelidade. Aparentemente, ela chorou por dias e tirou uma semana de folga do trabalho. Mas, no final, encontrou conforto nos braços de seu amante casado. Sua mãe nunca deixou saber onde eu estava. Eu cortei completamente aquela parte da minha vida. O único link que eu tinha com aquela vida antiga era a mãe da minha ex. E ela mantém nosso segredo até hoje. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.